Olá, pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais esta videoaula. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Gilberto. E conforme havia prometido, na videoaula de hoje eu apresentarei a parte 2 sobre Nicolau Maquiavel. Muito bem, no finalzinho da videoaula 1, eu afirmei a vocês que na minha avaliação, Maquiavel é o criador, é o inventor da que nós chamamos de concepção da política moderna. Maquiavel, ele é o primeiro analista ou cientista político. Contudo, antes de adentrarmos a essa questão, eu insisto na importância da compreensão do contexto histórico o qual viveu o nosso pensador. Vocês têm que compreender de uma forma definitiva que o contexto histórico ele influenciou o nosso pensador florentino. A Itália, a região notadamente da Florença, se encontravam cingidas, divididas, fragmentadas, com muitos conflitos sociais. E Maquiavel, como exerceu vários cargos políticos, ele se propôs a tentar fortalecer e transformar a Itália em um Estado-nação. Embora nós saibamos que, historicamente, a Itália transformou-se em Estado-nação somente a partir da metade do século XIX. Dito isso, voltemos para a ideia, para a concepção moderna de política segundo Maquiavel. No Príncipe, Maquiavel apresenta ferramentas, estratégias, maneiras do governante governar e se manter no poder. Antes, Maquiavel nos apresenta as concepções de política para os gregos, assim também para os medievais. Para os gregos e para os medievais, os fundamentos da vida política são externos e, portanto, anteriores à vida política. Isto é, as bases pelas quais existe a comunidade, segundo os medievais e os gregos antigos, as bases são a natureza, a razão ou Deus. A primeira perspectiva, a natureza, é conhecida como justnaturalismo, exatamente a ideia de que o direito é dado pela natureza. Os indivíduos, nessa concepção, vivem em comunidades porque sua natureza social. É a ideia de Aristóteles. O fim da política é o bem comum. O homem, segundo Aristóteles, é um animal político. Significa que ele nasceu para se viver em coletividade, em comunidade. Já a segunda concepção, conhecida como perspectiva racional, é a ideia de que existiria uma realidade superior. Aqui eu abro um parênteses. Uma realidade superior, existiria uma realidade superior, não necessariamente divina, que governaria o mundo e levaria
as pessoas se unirem em comunidades. E a terceira concepção é a perspectiva religiosa, que é exatamente aquela perspectiva fundamentada. O poder é dado por Deus. Significa que alguns indivíduos, algumas autoridades se revestiam desse poder divino e se diziam ser representante legítimo da vontade de Deus. Portanto, tudo que eles viessem a decidir, eles estariam decidindo, em última análise, em nome de Deus. Evidentemente, Maquiavel não pôde concordar com isso. Maquiavel vai apresentar uma concepção na qual ele buscava os fundamentos do poder político e da vida em comunidade na própria realidade humana, e não fora da realidade humana, como nós vimos que fizeram os gregos e os medievais. Maquiavel, ele vai discutir a tese da questão da natureza humana. Para os gregos antigos e para os medievais, o homem tem uma essência. Essa essência é boa. Essa essência é que destina o homem para a vida coletiva. Maquiavel vai romper. Vai falar assim, o homem não tem nenhuma essência. Pelo contrário, o homem é animal. O homem tem uma natureza má. O homem é mau para Maquiavel. O homem, por ser animal, sua natureza foi e possivelmente sempre será a mesma. Egoísta, dissimulada, ambiciosa, ingrata, interesseira, e etc, etc, etc. Portanto, segundo Maquiavel, os seres humanos não são confiáveis e tampouco estão dispostos a colaborar uns com os outros. A política, segundo Maquiavel, não tem por finalidade o bem comum. Não tem por finalidade o bem comum. A política, para Maquiavel, é um jogo de interesses. A política, segundo Maquiavel, ela nasce da paixão humana. E, portanto, muitas das vezes ela escapa o controle racional. Política como um jogo. E um jogo que o governante pode e deve alterar as suas regras a bel prazer. Para isso, Maquiavel desvincula política de ética. Ora, tanto para o antigo grego quanto para os medievais, política e ética são indissociáveis. Uma necessariamente precisaria refletir a outra. Isto é, se eu tenho um amparo legal, mas não é moral, logo eu não faço. Maquiavel vai romper com essa ideia. Ele vai dizer que política é uma coisa, ética é outra coisa. A política, segundo Maquiavel, o indivíduo tem que se perguntar, é útil ou não útil? E romper com a ideia de que é justo, injusto, verdadeiro, não verdadeiro, bom ou mal. Então, a ideia para Maquiavel é que política é útil, se faz. Não é útil, não se faz.
para exatamente romper com a ideia moralizante religiosa. Que é justo ou injusto? É certo ou errado? É bom ou ruim? É verdade ou mentira? Aliás, segundo Maquiavel, a mentira na vida pública pode ser saudável. Depende do contexto histórico. Olha, se nós pensarmos os acontecimentos políticos atualmente no Brasil, né? Olha que Maquiavel revela, a mentira pode ser saudável. Depende da circunstância, depende do contexto histórico. E aí, ele dá vários exemplos para comprovar que a política pode ser saudável. Ele cita um exemplo de um episódio ocorrido, salvo engano, na Itália, que um governante, um rei, convoca o líder, né? Ele convoca um general para resolver um determinado conflito numa região da Itália. E aí dá para esse militar a seguinte incumbência: vá lá e resolva o problema. Aí o que fez o comandante? Juntou o seu exército, chegou lá e massacrou, destruiu, matou todos que estavam envolvidos naquele conflito. Ora, esse fato gerou uma comoção social. E aí, muitos começaram a se rebelar, a se revoltarem com o rei, com o monarca. Aí o que esse rei fez? Ele marcou uma reunião pública naquela região, convocou o comandante militar e lá, na frente de todos, ele executou o comandante militar. E disse: olha, eu pedi ao comandante que resolvesse o problema e que jamais matasse quem quer que fosse. Como ele não cumpriu a ordem dada por mim, eu o matei. Então, segundo Maquiavel, o governante precisa ser habilidoso. A palavra que ele usava é astuto, astucioso. O que é um governante astuto, segundo Maquiavel? Astuto é aquele governante que consegue fazer uma leitura dos fatos sociais e antecipar-se a eles. Isso é um governante astuto. E para ser astuto, segundo Maquiavel, o governante precisa parecer ser ético, bondoso, piedoso, humano, religioso. Tudo isso depende do contexto. Tudo isso depende das circunstâncias históricas. O importante é que ele precisa parecer. Caso contrário, ele corre um grande risco de atrair para si ódio dos governados. Ele atrai para si ódio dos governados quando ele não se transforma em um governante habilidoso, astucioso. Percebe, gente? Então, para Maquiavel, caso haja em uma caixa de frutas uma fruta, ou duas, ou três, não interessa a quantidade, podres, você deve imediatamente retirá-las, sob pena dessas frutas contagiarem, estragarem as demais frutas. Assim, para ele, deve agir o bom governante. Se houver indivíduos, pessoas, governados, que não obedecem às leis,
que fazem oposição ao governo, que defendem a diversidade, segundo Maquiavel, o governante deve sumariamente sumir com essas pessoas, eliminar essas pessoas. Daí vem a ideia de que os fins justificam os meios. Essa célebre frase não se encontra na obra O Príncipe. Embora nós possamos afirmar com segurança que essa frase decorre, né, dos ensinamentos de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Ou seja, qual que é a finalidade de um governante? É se manter no poder. Para se manter no poder, é lícito, é legítimo que esse governante se aproprie de qualquer meio para atingir a sua finalidade. Dito de outra forma, a moral para Maquiavel precisa necessariamente de se adaptar às circunstâncias. A moral tem que se adaptar às circunstâncias. Se as circunstâncias exigem, óbvio que a moral tem que se adaptar às mesmas. Ele dizia ainda, Maquiavel, é preferível, é sempre preferível um governante ser temido a ser amado. E ele dá vários exemplos de um governante para deixar claro a importância de ser temido. Um governante, por exemplo, que hoje nomearia várias pessoas ao cargo de secretários, de ministros, e amanhã ele chega e chama um dos seus nomeados para uma conversa privada, particular, e os outros ficam imaginando, por que não fui eu o convidado? Não, aquele ali vai ser o protegido do rei, do governante, etc. E, repentinamente, ele escuta alguns tiros, eles escutam alguns tiros. E aí, calmamente, o governante sai e convida os demais para adentrar em aquele ambiente. Quando eles chegam àquele ambiente, eles percebem que o rei, que o governante, havia colocado fim à vida daquele ministro. E aí todos pensam, oh, senhora, ainda bem que não fui eu o chamado. Ora, está muito claro que o governante não vai admitir nenhuma conspiração, nenhuma oposição ao seu governo. Entende, gente? Ainda, o poder deve ser exercido, a política, melhor dizendo, deve ser exercida com o poder. Deve ser exercida com o poder. E Maquiavel, ele vai trazer aí a discussão de dois conceitos, conhecido como virtude e fortuna. Virtude é realmente de virtude, né? Virtuoso ou governante habilidoso, astuto, aquele cara que consegue anteceder a determinados fatos sociais e resolvê-los. E fortuna é a ideia de destino, né? Diz respeito àqueles acontecimentos com os quais o governante não consegue evitar. Ele não consegue dominá-los. Olha, haja vista o que estamos vivendo hoje no mundo, especialmente no Brasil, o Covid-19. Né? Os governantes brasileiros não conseguiram evitar que os brasileiros começassem a ser contaminados por esse vírus.
No entanto, segundo Maquiavel, o bom governante brasileiro é aquele que consegue fazer a leitura das consequências da Covid-19 para nós brasileiros e apresentem alternativas, apresentem soluções e resolvam esses problemas. Percebe? Olha, de tudo isso, pessoal, nós poderíamos pensar na seguinte questão. Qual que é a importância do pensamento político de Maquiavel no contexto político brasileiro nos dias atuais? Qual que é a importância? Você consegue identificar nas ações de diversas autoridades brasileiras o pensamento de Maquiavel? Nós conseguimos identificar em várias ações das nossas autoridades públicas fingimento, comoção, o discurso de religião, o discurso de política, o discurso de ética. Como é que a gente poderia identificar essas ações no nosso cotidiano e como que essas ações nos influenciam no nosso cotidiano, na nossa forma de ser e de viver? Como é que isso nos impacta no nosso cotidiano? Então fica aí essa questão para vocês pensar. Como você se sente impactado nos dias atuais do contexto político brasileiro? Seja pela Covid-19, seja pelo isolamento social, seja pela corrupção, enfim, seja por qualquer outra questão que te afeta, direta ou indiretamente. E se você consegue identificar como é que há essa separação entre política e ética, entre política e moral, não entendemos aqui, entendemos ética e política como sinônimos, né? Nós sabemos que no Brasil, por exemplo, nenhum servidor público pode receber acima do teto, que já é altíssimo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a gente sabe que vários recebem acima do teto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando são questionados, eles desvinculam política de ética. Pessoal, olha, pode não ser moral, mas é legal. Por isso eu recebo. Percebe? Então, isso é um exemplo simples para que vocês compreendam o que eu estou propondo que você passe a realizar a partir das nossas reflexões políticas sobre Maquiavel. Eu fico por aqui. Até em breve. Obrigado pela atenção de vocês.